Sejam todos muito bem-vindos a mais um de nossos encontros, do estudo da base do yoga, a base da meditação com o Yoga Sutra de Patanjali. E hoje, meus amigos, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, e a gente vai estudar o Sutra 18, onde ele vai colocar para a gente um outro tipo de Samadhi. Então, mas antes de eu falar para vocês do Sutra, eu queria trazer aqui para a gente conversar, para a gente discutir um outro conceito dentro do Yoga e dentro dessas tradições, que é o conceito de Samskara. Samskara são impressões mentais. Eu gosto de imaginar Samskara como se fosse uma programação mental, certo? E como que isso funciona? Quando a gente faz uma ação repetidas vezes, a gente meio que deixa marcas na mente, ou impressões na mente, ou a gente programa a mente, por assim dizer, E essas impressões, esses sanskaras, eles vão gerando na gente tendências a fazer certos tipos de ações, a gostar de tal coisa, a interpretar a situação de tal jeito, a sentir de tal jeito. É como se fosse todo o nosso jeito de ser. O sanskara ele vai ser traduzido nisso também, Como se fosse a nossa programação, por assim dizer. E isso é tão incrível porque até mesmo hoje em dia, na ciência, a gente sabe que as nossas ações, os nossos hábitos, toda essa coisa, eles vão mudando também até o nosso padrão cerebral mesmo, configuração orgânica cerebral. Então, se a gente tem hábitos bons, até a parte orgânica do nosso corpo, ela vai sendo modificada através dos nossos hábitos, das nossas ações. Então, isso é muito interessante. E o que o yoga vai tratar? Esses samskaras, eles são gerados a partir de ações que são repetidas. E isso extrapola para vidas. Então, vamos supor assim, uma pessoa que passou uma vida bebendo álcool, tendo vários tipos de ações muito complicadas, e ela morre. Na próxima vida, ela pode ter uma tendência muito grande a desenvolver esses tipos de ações. Então, pode ter aquela tendência a virar uma pessoa alcoólatra, alguma coisa assim, gostar muito disso, e etc. Então, são tendências que nós mesmos criamos em nós através das nossas ações. E isso vai sendo criado também em nosso padrão de consciência. E aí, o que acontece? Como a gente vem conversando, Patanjali, ele define o yoga como Chitta-vritti Nirodha. Yoga é a cessação dos processos da consciência ativa, Yoga é a cessação dos movimentos da mente, e assim vai, dependendo da tradução. O que ele está querendo dizer é que esse estado de samadhi, ele acontece através dessa cessação desses processos da consciência. E esse Sutra 18, no nosso encontro de hoje, vai tratar justamente disso. E uma coisa que Patanjali e os grandes mestres do yoga vão tratar também, que a prática do yoga, esses estados de supraconsciência que a prática vai trazer para a gente, vai queimar esses sanskaras ruins, por assim dizer. E aí é que entra também muitos ensinamentos dos grandes mestres da questão do esvaziamento, porque a prática ela vai esvaziar, e esse esvaziar também é queimar esses sanskaras, porque esses sanskaras, como eu falei para vocês, é como se fossem programações que a gente cria em nós através das nossas ações, Então, por isso que tinha mestre que falava assim, que ele não tinha nada a ensinar, ele só tinha coisas a desaprender. E a prática por si, ela vai trazendo essas modificações da nossa consciência, no nosso padrão de ser. Ele vai queimando, por isso que tem uma parte do Yogananda,
que o irmão do Yogananda, ele vai num astrólogo, uma coisa assim. E esse astrólogo fala que o Yogananda ia ter 3 esposas, ia casar 3 vezes. Aí o Yogananda, ele pega essas previsões, coloca dentro de um saco, amarra e escreve assim: sementes do karma passado não podem germinar quando queimados pela chama da sabedoria divina. Esse karma passado, essa palavra karma quando ele coloca, são ações passadas, ou seja, sementes de ações passadas, do que eu fiz no passado, isso gerou sementes, ou seja, tendência a acontecer alguma coisa com base no que eu fiz. Mas elas não podem germinar porque elas são queimadas pela chama da sabedoria, e essa sabedoria divina é justamente o que é revelado através desse sadhana, dessas práticas. Esse estado de consciência de sabedoria. Aqui nesse sentido, sabedoria não é a pessoa que leu muitos livros nesse sentido, mas é um estado de consciência de um sábio, né? Esse estado de consciência, de supraconsciência, onde a gente tem essa consciência unida com a consciência maior, nesse sentido, né? Então, o sutra de hoje, ele vai tratar o seguinte, a gente vai bem devagarzinho, meus amigos, porque essas coisas são muito interessantes da gente ir analisando e entendendo toda a lógica da ciência do yoga, né? Então, o Sutra 18. Lembrando que na nossa aula passada, que foi o Sutra 17, vou até pegar a tradução para vocês aqui, foi o seguinte, para a gente revisar, né? Deixa eu pegar do Swami Vivekananda, que eu achei ela a melhor aqui pra gente revisar. O Sampragnata Samadhi, lembra, né? O Samadhi com dualidade é dotado de o Samadhi dotado de conhecimento correto é aquele que é seguido de raciocínio, discernimento, bem-aventurança e ego não qualificado. É como se fossem etapas. Cada vez que a gente vai aprofundando, a gente vai indo mais a fundo, né? E o Sutra de hoje, eles vão tratar o seguinte, Sutra 18. O Vivekananda coloca o seguinte: há outro Samadhi que é alcançado pela prática constante da cessação de toda atividade mental, no qual Chitta retém apenas as impressões não manifestadas. A professora agora coloca o seguinte: há outro tipo de samadhi, caracterizado pela presença do resíduo de tendências e precedido por repetições. Esse samadhi é chamado de Virama Pratyaya. E o Satchidananda, ele coloca o seguinte, muito parecido com o Vivekananda, né? Ele, pela prática da cessação completa das alterações mentais, obtida com firme convicção, só as impressões delas permanecem. Esse é outro samadhi, Sampragnata Samadhi ou Samadhi não discernido. Então, o que eles estão falando aqui? Pela essa prática constante da cessação dos processos da consciência, que lembrem como que Patanjali coloca que essa cessação acontece, porque isso é a definição do yoga, isso é o Chitta Vittara Nirodha. Está falando que esse samadhi é através do Chitta Vittara Nirodha, nesse sentido, né? Essa cessação dos processos da mente. Patanjali antes ele fala que através de Abhyasa e Vairagya a gente consegue alcançar esse estado. E aí ele diz que esse outro samadhi ele é alcançado através disso. E aí o que sobra, o que fica, são
as impressões, os sanskaras não manifestados. Aí, onde a prática vai torrando esses sanskaras e purificando, indo cada vez mais além, cada vez mais além, cada vez mais além, em estados de supraconsciência, nesse sentido, né? A professora Glória, ela coloca o seguinte: nesse tipo de samadhi, a atividade mental desaparece, mas os samskaras, as tendências de apego aos objetos permanecem. Embora haja suspensão dos pensamentos, não há libertação dos antigos samskaras. Não se trata de algo positivo nem negativo. Neste samadhi, a mente está calma. Não há noção de eu. Mas as tendências do passado permanecem e não permitem a absorção completa da não-dualidade. Ou seja, o que ela está falando aqui, não há essa noção do eu nesse estado. Mas essas impressões da mente, ela continua lá, as impressões não manifestas, né? Então, meus amigos, basicamente esse nosso estudo de hoje. E assim, eu tô indo bem devagarzinho, pegando um sutra por sutra, né? Bem tranquilo, pra gente ir analisando com calma, de boa, porque isso é pra gente perceber que Patanjali é como se fosse um cientista do yoga, né? A essência do yoga ali. E é muito incrível assim, a gente perceber toda essa psicologia do yoga, como que ele vai tratando da consciência, toda a lógica de pensamentos, né? Ele começa lá atrás definindo no yoga, Chitta Vritti Nirodha, depois ele vai falar desses movimentos, dos vitris, né? Que são os movimentos, que são de 5 tipos: pensamento correto, pensamento errado, imaginação, sono e memória, assim, tipos, causadores ou não causadores de sofrimento. Ele vai falar que quando a gente faz esse recolhimento, essa cessação, a gente subsiste em nossa própria natureza, ou seja, a gente encontra essa natureza, essa realidade fundamental. Depois ele fala que essa cessação dos processos da mente acontece através de abhyasa e vairagya. E depois ele começa a falar pra gente desses estados de samadhi, né? Começou no Sutra 17, depois nos 8 tem outros. Então ele fala de vários tipos de samadhi que ele coloca, né? E cada um desses são estados de alterados de consciência, como foi para vocês. Não é estados normais, é estados modificados da mente e que isso promove muitas transformações do nosso ser. Isso traz a bem-aventurança, traz a realização, isso traz muita sabedoria pela experiência direta, né? Pelo sadhana e pela prática. Então, meus amigos, eu deixo para vocês essa reflexão de hoje. Espero que possa ter sido proveitoso. Muito agradecido pela presença de cada um de vocês. E até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos e até mais. Namastê.